Invocando a proteção divina e havendo número legal, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016. Gostaria de indagar aos senhores vereadores se os mesmos receberam a ata da sessão passada e se aprovam a mesma. Permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passa agora a palavra à vereadora Fátima Veloso, primeira secretária, para a leitura do pequeno, grande expediente e ordem do dia. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente e os que nos ouvem através dos meios de comunicação. Passo a leitura da pauta da 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016, em 17 de outubro de 2016. Pequeno expediente. Ofício recebido número 119 de 2016 da CAGES. Atinente aos questionamentos acerca de ocorrência de falta de água no complexo carcerário de Tauá. Declara que o abastecimento da referida unidade prisional encontra-se regularizado. Indicação número 356 de 2016, de autoria da vereadora Wiliana Bezerra. Indica ao senhor prefeito municipal de Tauá, através da secretaria competente, a recuperação da iluminação pública da rua José Bastos Cavalcante, bairro Aldeota, nesta cidade. Grande expediente. Projeto de resolução número 19, de autoria do vereador Antônio Coutinho. Concede ao senhor Francisco Renato de Carvalho a medalha de mérito legislativo prefeito Antônio Jataí e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 31 de 2016 da mesa diretora. Concede licença do cargo de prefeito municipal de Tauá sem ônus para o erário municipal para tratar de interesse particular no período de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2016 e adota outras providências. Moção de congratulação número 122 de 2016, de autoria da vereadora Fátima Guedes. Requer votos de congratulação aos professores pela passagem do seu dia, comemorado no dia 15 de outubro deste ano. Moção de pesar número 123, de autoria do vereador da mesa diretora, que requer votos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Edgley Máximo Arraes, ocorrido no dia 16 de outubro do corrente ano em Fortaleza. Ordem do dia. Projeto de resolução número 18 de 2016, de autoria do vereador Felipe Viana, que concede ao senhor Antônio Francisco da Silva a medalha vereador Francisco Soares de Carvalho e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 28, de autoria do vereador Vone Souza, que concede título de cidadania tauaense ao senhor José Martins Domingos e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 29, de autoria do vereador Wellington Urbano, que concede o título de cidadania à senhora Aldenisa Maria Alves Mota e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 30, de autoria do vereador Nezinho Loyola, que concede título de cidadania tauaense ao senhor Roberto Ítalo Mourão e adota outras providências. Finalizado, senhor presidente. Desculpe, tem um restinho aqui atrás. Veto ao projeto de lei número 64, de 2016, do Executivo. Decide vetar integralmente, por considerá-lo inconstitucional, o projeto de lei número 64, de 2016, referente ao autógrafo número 64, que dispõe sobre o serviço de bombeiros civis e fixa as exigências de segurança para estabelecimento ou eventos de grande concentração pública na forma que indica e adota outras providências. Moção de congratulação número 122, de autoria da vereadora Fátima Guedes, que requer votos de congratulação aos professores pela passagem do seu dia. Moção de pesar número 123, da mesa diretora, pelo falecimento do senhor Antônio Edgley Máximo Arraes, ocorrido no dia 16 de outubro do corrente ano em Fortaleza. A moção número 124, de autoria do vereador Felipe Viana, que requer votos de pesar pelo falecimento do senhor Celestino Alves da Silva, ocorrido no dia 11 de outubro do corrente ano nesta cidade. Agora sim, finalizado. Convido o vereador Felipe Viana a fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, até como eu havia pedido aqui à direção da casa, a cópia do projeto de lei que foi vetado, a mensagem ao veto do projeto, não, que eu vou fazer a defesa aqui, Marco, porque tranquilo, porque é uma situação para a gente fazer essa discussão. Eu queria a cópia do projeto que foi encaminhada ao prefeito, para eu poder fazer aqui a sustentação na tribuna desta casa. Senhor presidente, colegas vereadores desta augusta casa, plateia aqui presente, as pessoas que representam aqui as emissoras de rádio no nosso município, as outras pessoas que vieram de suas residências aqui compartilhar e ouvir mais uma vez o que esta casa tem a dizer. Colegas vereadores, com bastante... eu venho usar essa tribuna, não com o intuito de fazer defesa de projeto, não com o intuito de fazer política, não com o intuito de aqui tomar alguma decisão contrária a favor ao Executivo. Eu venho aqui fazer uma defesa de um projeto, de um veto, que, na minha concepção, houve um certo equívoco no veto ao projeto do Bombeiro Civil do nosso município. Porque, inicialmente, com a mensagem enviada a esta casa, a mensagem de veto, diz o seguinte: comunica a Vossa Excelência os artigos 96 e 113 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá, combinado com o artigo 63, inciso 11º da Lei Orgânica do município, decidi vetar integralmente por considerar inconstitucional o projeto de Lei 64/2016, referente ao autógrafo 64, que dispõe sobre o serviço de bombeiros civis e fixa as exigências de segurança para estabelecimentos ou eventos de grande concentração na forma que indica e adota outras providências. Aí a Procuradoria se manifestou no sentido de reconhecer que a presente proposição invade a competência funcional constitucional atribuída ao Corpo de Bombeiro Militar, que combina por criar uma nova modalidade de segurança pública não enumerada na Constituição Federal, em ofensa às normas de seus artigos 178, inciso 2º, a linha B, artigo 189, artigo 190 da Constituição Estadual do Ceará e artigo 144, inciso 5 da Carta Magna. E disso trouxe, nesse referido veto, uma jurisprudência. Apesar da possibilidade do município legislar sobre normas de prevenção de incêndio, enquanto matéria de interesse local, essa atividade legislativa não pode violar a regulamentação federal e estadual editada com base na repartição de competências estabelecidas pela Constituição Federal, sendo os entes políticos estaduais competentes para legislar sobre segurança pública quanto à atividade de bombeiros. Matéria esta, sob arguição e inconstitucionalidade, aí diz o número da ação, do município de Belo Horizonte, acolhida pela maioria de membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a seguinte emenda:
Incidente de arguição de inconstitucionalidade pela Lei 10.389/2012, município de Belo Horizonte. Lei que prevê a obrigatoriedade de manutenção de uma unidade de combate a incêndio e primeiros socorros composta por Corpo de Bombeiro Civil nos estabelecimentos que menciona afronta a Constituição Estadual evidenciada. Colegas vereadores, aqui nós temos quase que uma criação de serviço no nosso município. Porque aqui nós não estamos inserindo nos quadros municipais a função de bombeiro civil. Nós não estamos aqui inserindo aqui também a presença do bombeiro civil que cause ônus mensalmente ao município. Então, nós defendemos aqui esta matéria, e esta matéria foi feita, realmente causou até assim um certo debate na sessão anterior, e este debate acabou sendo esse projeto aprovado, mesmo em dissonância do parecer da comissão com parecer favorável da CCJ desta casa, por 2 votos a 1. E, a partir disso, nós aqui apenas estamos querendo regulamentar o bombeiro civil do nosso município. A confusão aqui que trouxe, aqui foi o bombeiro, foi uma manutenção de unidade de combate a incêndio e primeiros socorros composto por Corpo de Bombeiro Civil. Algo que, se a gente for ler realmente o julgamento deste processo, não entra em consonância com o pensamento e o que foi feito aqui pelo projeto de lei número 64 de 2016. Porque esse projeto não está legislando sobre questão de segurança. Mas hoje, se nós temos estabelecimentos comerciais que não se ajustam, que não se encontram de acordo com a legislação estadual, municipal e federal, nós vamos aqui então, no mesmo erro dos estabelecimentos comerciais aqui em nosso município, sacrificar uma categoria aqui no nosso querido Tauá. E realmente, eu vejo que se fosse assim, muitos municípios que até implantaram em seus quadros o bombeiro civil municipal. Implantaram em seus quadros. E aqui nós não estamos buscando implantar nos quadros do município. Então, se fosse assim, aproximadamente 80, 90 cidades, pelo Brasil afora, estariam completamente contrariando a lei, contrariando aqui o entendimento e a jurisprudência, e hoje teriam todos esses serviços cancelados. E nós temos que buscar um efeito erga omnes. Nós temos que buscar um efeito que abranja a todo mundo. Um efeito justo, que atenda aqui a nossa sociedade, que atenda aos bombeiros civis, porque a partir do momento que você volta aqui sobre um suposto posicionamento e pensamento de legislação sobre segurança, nós vamos estar retroagindo, que é o efeito ex-tunc. Você é ex-tunc, você pega o C e bota a seta para trás, como se você barrasse aquele entendimento e valesse só a questão dos órgãos de segurança aqui previstos pela Constituição Federal. Se fosse assim, a gente hoje realmente não poderia legislar sobre nada. Esta Câmara ficaria de mãos atadas, e esse projeto também, colegas vereadores, já foi bastante debatido em sua aprovação, aqui em sessão anterior, e que também foi votado a sua constitucionalidade, com parecer da CCJ, e por todos os colegas vereadores, com exceção, acho que salvo engano, de um colega vereador. Então, assim, esse é o meu entendimento, o entendimento de ir contra o veto do prefeito, porque
assim, é meu ponto de vista, não é porque o prefeito vetou, eu vou votar contra o veto dele, que está tendo um constrangimento, não, é o meu posicionamento, e eu não vou deixar de defender o meu posicionamento por questões políticas. Porque se eu pertenço a um grupo político e tudo, eu pertenço, mas eu tenho minha autonomia, eu tenho meu pensamento, e eu posso aqui nesta casa escolher a forma que eu quiser e como eu devo votar os projetos. E eu, como advogado, entendo aqui como esse projeto já foi votado e aprovado por esta casa. Eu acho que a gente poderia ter, mais uma vez, um momento de reflexão para que a gente possa votar da maneira correta aqui sobre este veto. Então, meu entendimento, o entendimento do vereador Felipe Viana, eu, chegando à votação, votarei contra o veto do prefeito Júlio César Costa Rego ao projeto 64/2016. Então, quero deixar aqui a minha observação. E outro fato, senhor presidente, seguindo aqui o outro assunto que me chamou a atenção, foi a redução drástica, foi uma redução terrível nas consultas da policlínica em nosso município, em alguns setores. A gente pega hoje o setor de cirurgia geral com a redução de aproximadamente 70%. E isso a gente não pode aqui deixar essa situação sem ser analisada e sem ser discutida nesta casa. A gente pega também alguns outros pontos, como mamografia e laudo, que passou de 170 para 296, ampliou, que o sistema de anestesia se manteve, que os raios-x e laudos também se mantiveram. E aí a gente pega as consultas de pediatria com a redução de quase 80% na policlínica, dos agendados. Questão de dermatologia se manteve. Pré-natal e risco houve redução aqui em aproximadamente 30%. Em oftalmologia também houve aqui uma redução em mais de 50%. A questão de gastro também, assim, houve uma certa redução. E eu venho aqui fazer aqui essa análise para que a direção da policlínica venha explicar essas reduções. Venha explicar essas reduções, porque a gente não pode aqui, se a gente tem uma redução geral, é para cortar geral, e na forma proporcional. Nós não devemos orientar e ter índices ali, vamos cortar mais só aqui, porque tem casos que reduz 70%, 75%, e tem casos que só reduz 10%, 15%, 20%. Por que essa perseguição? O que é que está acontecendo? É perseguição? Não é? Qual é o trabalho, qual é o planejamento que vem sendo feito hoje pela policlínica aqui, esse mês em nosso município? Se é para conter gasto, vamos conter geral. Se é dificuldade de recurso, vamos fazer os cortes necessários, mas também aqui sem ampliar em outros segmentos de atendimento, que eu acho também um absurdo e uma falta de prestígio com relação ao povo do Tauá e aos profissionais, bem como, senhor presidente, de alguns profissionais que não têm nem residência, que ganham também a consulta igual um médico residente. Então são essas coisas que a gente tem que fazer essas observações, fazer essas discussões, marcar uma reunião interna para poder fazer esse debate, ou então trazer aqui nesta casa sobre esses elementos trazidos pela policlínica, porque a gente tem que discutir. Se é um serviço especialista, o especialista tem que ganhar como especialista. Mas o técnico, quem fez um curso e tudo e ainda não tem a sua residência, também não pode ganhar igual um especialista. Esse é meu entendimento. Então, quero deixar aqui a minha observação para esses debates e aqui passar o meu entendimento e o meu posicionamento sobre a policlínica e sobre a questão do bombeiro civil no nosso município.
Não havendo mais nenhum orador inscrito, passaremos agora à ordem do dia. Projeto de resolução número 18, de autoria do vereador Felipe Viana, concede ao senhor Antônio Francisco da Silva a medalha vereador Francisco Soares de Carvalho e adota outras providências. Discussão. O Antônio Francisco da Silva, mais conhecido como Nilton das Baterias, que trabalha há mais de 30 anos aqui no setor do nosso município, e que realmente eu vejo pela sua relevância dos serviços prestados aqui no nosso município, pela amizade com todos nós vereadores, eu acredito que ele mereça essa medalha aqui por esta casa. Discussão. Gostaria de pedir o autor para subscrever. Em votação. Como vota o vereador Marco Aurélio, vereador Felipe, vereador Chico Neto, vereador Wellington, vereador Nezinho, vereador Antônio Coutinho, vereador Vônio, Por favor. vereador Marcos Caracas, vereador Luiz Tomás, vereador Iliana, vereadora Fátima Guedes. Projeto de resolução aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 12 vereadores. Projeto de decreto legislativo número 28, de autoria do vereador Vônio Souza, concede título de cidadania tauaense ao senhor José Martins Domingos e adota outras providências. Discussão. Para quem não conhece, o Domingos é o Domingos do Cefaz, como a gente conhece, membro do AA, pessoa que tem um grande serviço prestado ao nosso município e é uma pessoa que é apaixonada por Tauá. José Martins Domingos, mora na rua Monsenhor Francisco de Assis, é brasileiro, nascido em Meruoca, dia 28 de 11/54, casado. Formação escolar é pedagogia em licenciatura prima pela UES, concluiu em 2008, pós-graduado, lato sensus em gestão e auditoria em finanças públicas pela FETANI e concluiu em 2009. Experiências profissionais, foi militar da Marinha do Brasil de 72 a 80, na Secretaria da Fazenda, na Cefaz de 81 a 2012, quando se aposentou. Enquanto militar, se especializou no reboque de navios, chefe da carteira estadual em Independência de 87 a 88, chefe da coletoria estadual de Novo Oriente de 88 a 89, chefe da coletoria estadual em Parambu, de 89 a 90, e chefe da carteira de fiscalização da Delegacia Regional da Fazenda em Crateús, de 89 a 90, e chefe da carteira de arrecadação da coletoria estadual em Crateús, também de 90 a 2001, e do núcleo de arrecadação em Tauá, de 2001 a 2012. Quando foi aprovado no concurso da Cefaz, a primeira portaria, a designação foi para a Delegacia Regional da Fazenda em Tauá, em 3 de novembro de 81, portanto, completa 35 anos de doação de adoção pela região dos Inhamuns, e em especial pela nossa cidade de Tauá. Inclusive, contraiu enlace matrimonial com uma jovem de Tauá, que é a Eulália Maria Jataí Lima Domingues, que é filha de seu Alvini. Então, peço aos colegas vereadores, acho que todos conhecem o Domingo, brinco até com ele, digo, Domingo, seu bigode é destacado. Então, peço aos colegas vereadores que possa aprovar essa justa homenagem. Pedir permissão para subscrever. Permissão para subscrever. À vontade, todos que quiserem subscrever. À vontade, vereadora. Discussão, votação. Como vota o vereador Marco Aurélio? Vereador Felipe. Vereador Chico Neto. A favor e peço permissão para subscrever. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vônio. Por favor, presidente. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de decreto legislativo número 29, de autoria do vereador Wellington Urbano, concede título de cidadania tauaense à senhora Aldenise Maria Alves Mota e adota outras providências. Presidente, a dona Aldenise Maria Alves Mota nasceu em 1953 na cidade de Quixadá. Chegou em Tauá em 1973, no dia 7/3, passando a estudar no Colégio Técnico Dodô Feitosa.
No ano seguinte, passou para a Escola Fundamental Júlio Rei, concluindo seu ensino fundamental. Casou-se com Manuel Mota de Moraes, filho do seu Aurílio Mota e Francisca Mota. Com ele, teve 3 filhos, Emanuel, Vinícius e João Vitor. Ainda em 1976, começou sua trajetória na educação, como professora, ligada ao projeto Vaso do Boi, nesse município. Acreditando que prestou vários serviços no município de Itauá, esses anos no TRE, no ano de 1976, trabalhou também como júri popular e várias outras prestações de serviço. E acreditando que com os meus serviços prestados em nossa comunidade, ou seja, merecedora do título de cidadã tauaense, pois são 42 anos de residência fixa em nosso convívio. Finalmente agradeço a todos, acima de tudo a Deus, pelo bem maior. E aqui peço aos colegas vereadores a aprovação desse título de cidadã tauaense, a dona Aldenisa. Discussão e votação. Como vota o vereador Marco Aurélio? Vereador Felipe. Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vônio. Vereador Marcos. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de decreto legislativo número 30, de autoria do vereador Nezinho Loyola, concede título de cidadania tauaense ao senhor Roberto Ítalo Mourão e adota outras providências. Discussão. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, o senhor Roberto Ítalo Mourão, ele é natural de Ipueiras, Ceará, é formado em Direito pela Universidade Vale do Acaraú e é diretor de secretaria aqui da 3ª Vara do Fórum aqui em Itauá desde 2012. Então ele já é uma pessoa que já constituiu família aqui, já casou, já tem filho e uma pessoa bastante dedicada ao serviço que faz. Então, portanto, é uma pessoa que a gente julga merecedor desse título de cidadão aqui do nosso município. Então, por isso eu peço o apoio aqui dos colegas vereadores para que a gente possa aprovar essa homenagem não só ao Ítalo, mas à sua família aqui, que é daqui de Itauá, família da sua esposa. Discussão e votação. Como vota o vereador Marco Aurélio? Vereador Felipe. Como vota o vereador Felipe? Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vônio. Por favor. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Fátima Veloso. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Veta ao projeto de lei número 64/2016. Decide vetar integralmente por considerá-lo inconstitucional o projeto de lei número 64 referente ao autógrafo número 64/2016, que dispõe sobre o serviço de bombeiros civis e fixa as exigências de segurança para estabelecimento ou eventos de grande concentração pública na forma que indique e adota outras providências. Gente, esse projeto de lei, ele é de minha autoria. Eu apresentei ele, acredito que algo em torno de uns 30 ou 40 dias atrás. Foi aprovado aqui nesse plenário. Acho que estavam quase todos os vereadores aqui presentes. Não teve nenhum voto contra. Foi aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Queria me associar às palavras do vereador Felipe, que fez a leitura e a defesa integral do projeto na tribuna da casa. Apoiar integralmente as suas palavras. E reforçar, pedir o apoio dos meus colegas vereadores para que possamos votar contra o veto do prefeito, tendo em vista por interpretar não ser inconstitucional. Como eu mesmo disse na época, quando o projeto foi votado aqui, no meu entendimento o direito é muito amplo. Existem correntes que dizem que sim, outras correntes dizem que não. Na minha interpretação ele não é inconstitucional. Então eu gostaria mais de uma vez de reforçar e pedir o apoio de cada um dos meus colegas para que possamos votar contra o veto do prefeito em exercício, Dr. Júlio César.
Vereador Marco Aurélio. Presidente, eu tenho uma dúvida quanto à questão da comissão necessitar ou não dar parecer no veto. Então, baseado nisso, e que também queria, eu até na sessão que votei a favor, até justifiquei, entendendo que ele era inconstitucional, mas que ia votar a favor. Certo. Naquele momento, eu quero fazer só esse registro. Mas, dado essa discussão, a apresentação do veto, e dada essa dúvida que está chegando aqui a mim, eu gostaria de pedir vistas. Marco, eu interpreto da seguinte forma. O projeto está na Câmara desde o dia 29 de setembro. Acredito que seja de conhecimento de quase todos ou de todos os vereadores. Se eu não estou enganado, eu dei uma lida no regimento, ele é um pouco omisso sobre essa questão de parecer ou não. Eu acho que, se for o caso, a gente poderia suspender a sessão e fazer o parecer e votar. Eu prefiro continuar com o pedido de vista, presidente. Aí o presidente bota para o plenário, o pedido de vista submete ao plenário. Por quê? Porque eu não gosto de emitir a minha opinião aleatoriamente. Já disse antes, que inclusive a dúvida está exatamente, que como o presidente está acabando de dizer, o regimento é um pouco omisso em relação a essa questão de emissão de parecer ou não referente ao veto. Por isso nós temos que nos socorrer a outras casas legislativas para ver a necessidade ou não do veto. Eu interpreto, na minha opinião, eu interpreto, se o regimento está sendo omisso, o regimento ele diz que quando ele... É questão de opinião. Exato. O regimento... E a minha. Eu vou persistir com a minha pedindo vista. Não, tudo bem. O regimento ele diz que em causas nas quais ele é omisso, ele não reza sobre determinado assunto, o presidente, cabe a ele interpretar a forma do regimento. Nas causas que ele é omisso. Nesse aspecto aí, ele é omisso. Ele não diz se o veto necessita de parecer de comissão ou não. Na minha opinião... A sua interpretação. Exato. A minha. A minha não tenho segurança para isso, por isso que eu estou pedindo vista. Continuo com o pedido de vista. Cabe ao plenário, se quiser autorizar, na minha opinião, o projeto deveria ser votado. Eu acho até, inclusive, uma falta de respeito para com as pessoas. O projeto já está aqui desde o dia 29 de setembro. Eu não estou... Na minha opinião, eu não estou opinando e nem dando o meu voto favorável ou contra. Mesmo porque, se eu quisesse ter dado contra, já tinha feito naquela sessão. Porque entendo eu que ele é inconstitucional e disse naquele momento. Eu não escondo. Minhas coisas são abertas. O que eu estou tratando com a presidência e mostrando aos demais colegas vereadores é uma questão também de ponto de vista legal, e que eu tenho a dúvida de que se o veto necessita ou não de parecer. Por isso, precisamos nos apegar ao que diz as outras normas das outras casas legislativas para saber se precisa ou não. Por isso, eu continuo pedindo de vista. Não é uma falta de atenção para com as pessoas que aqui estão. Porque se fosse, eu tinha feito isso na outra sessão. Eu sei. Agora, eu não jogo para a plateia. Não estou jogando para... Não, estou dizendo eu. Jogar para a plateia. Eu jogo a minha forma de ser. Tá certo? O seguinte. Não é uma falta de atenção, mesmo porque desde a primeira vez que eu passei a discutir com eles, até fora do plenário, lá fora, eu dei a minha interpretação dizendo que entendia até ser inconstitucional daquela forma. E hoje, a minha posição não é diferente, não. Eu ainda continuo dizendo que é inconstitucional, não estou dizendo que não é, não. E votei a favor, no entanto. Mas dizendo que era inconstitucional, sabendo que estava votando, mas sabendo que estava votando uma coisa que entendia ser inconstitucional. O que eu estou me apegando aqui é saber se a Câmara, nesses casos de veto, se ela emite ou não o parecer da comissão. Por isso que eu tenho a dúvida e vou persistir com a minha solicitação. Nada contra as pessoas, certo, e nem estou adiantando o meu voto. Não, claro, entenda. Você está pedindo vista se baseando na questão, na justificativa da dúvida do parecer ou não da comissão. O regimento da Casa diz que em questionamentos aos quais ele for omisso sobre determinado assunto, cabe ao presidente da Casa interpretá-lo. No meu entendimento, se ele está dizendo que não precisa, não precisa. Precisa não. Ele está omisso. Ele é omisso, ele nem disse que sim nem que não. Senhor presidente. Vereador presidente, Nezinho. só um instante, acho que até... vereador Nezinho. Presidente, mesmo que ele não precisasse, é uma atribuição, o regimento, ele dá o direito do vereador pedir vista.
precisando ou sem pedir, ou sem precisar. Por isso, é o direito meu de pedir. Eu estou pedindo. Tá, vereador Nezinho. Ele acabou de falar o que eu iria solicitar na mesa aqui, né? Porque eu nunca vi aqui, né, na história da Câmara, alguém pedir vista, algum vereador pedir vista a um projeto para não ser submetido ao plenário, né? Então, por isso é que eu acho que até uma questão de bom senso, porque é um processo que ele tem um certo prazo também, né? Não está ainda fora de prazo, então eu acho que pode ser também colocado a apreciação do plenário ou o visto do vereador Marco Aurélio, e não causará nenhum prejuízo, nem para a Câmara, nem para ninguém aqui no município, do meu ponto de vista. Vereador Felipe. Senhor presidente, eu entendo que a gente deveria fazer a suspensão da sessão por 10 minutos, ler o regimento e chegar no consenso do entendimento. Porque eu também vejo que o regimento ele é muito omisso nesse sentido. Então a gente, a partir dessa votação e desse entendimento, se for o caso, pensar numa posterior alteração de regimento para deixar esses pontos decididos. Mas eu acredito que se a gente suspender a sessão por 10 minutos, pegar o regimento, ler com os colegas vereadores, subir na sala da presidência, ver a situação e fazer análise. Que eu acho que essa situação deve ser realmente discutida, porque realmente compete à presidência. Se compete à presidência o entendimento, então não precisa ser votado o pedido de vista. Se não compete à presidência e se cabe o pedido de vista, então vamos ler o regimento para saber a saída, porque é melhor fazer uma discussão geral para não causar nenhum constrangimento com relação a um pedido ou não de vista. De um procedimento que aqui, no meu voto, assim, se for votado hoje, ou no entendimento, irei ler aqui até 2 jurisprudências sobre o caso que entende pela constitucionalidade. Inclusive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi um dos objetos da jurisprudência colocada no veto. Então, achei mais 2 jurisprudências do mesmo tribunal que não entende pela inconstitucionalidade. Então, vejo essa situação para a gente discutir e chegar aqui, após esses 10 minutos, numa definição. Senhor presidente. Vereador Marcos. Eu concordo em partes com o Felipe, mas tenho que concordar também com o Marco Aurélio. Existe um pedido de vista pelo vereador Marco Aurélio. O pedido de vista do vereador Marco Aurélio. Sim. Eu não vejo também a necessidade da urgência. Acho que um projeto complexo, que não interessa ser votado de forma inconstitucional nem para os vereadores, nem para o prefeito e nem para a categoria. Então, há um pedido de vista na casa. Minha sugestão é que o senhor coloque em votação o pedido de vista. Se o pedido for aprovado, tudo bem, votaria na próxima sessão. Se não for aprovado, aí sim, a gente suspenderia a sessão, agora, com a assessoria da casa também, para que possa tirar dúvida e não ficar só essa questão de a gente achar que, eu sei que tem vereadores, advogados aqui dentro, mas que têm pensamentos diferentes com relação ao projeto. Então, a minha sugestão é que se coloque em votação o pedido de vista, e se não for aprovado, aí vamos discutir o projeto e pode ser colocado em votação, mas contanto que nós, vereadores, podemos votar sabendo realmente quanto à constitucionalidade do projeto, se o projeto é legal ou se não é. E para isso, teríamos que discutir com a assessoria da casa. Só para título de conhecimento de Vossa Excelência, o projeto não está em regime de urgência. Ele já era para ter sido votado desde a sessão passada. Eu fui quem retirei de pauta. Eu sei que tem 30 dias, mas eu digo assim, na sessão passada ele já estava apto a ser votado. Eu tive a iniciativa de retirá-lo de pauta pelo fato de que alguns vereadores estavam ausentes. O vereador Wellington, o vereador Marco Aurélio, o vereador Regis. Que inclusive, presidente, eu até pedi
para ser colocado em pauta na sessão passada. Pediu e eu disse, não, Aí eu deixa disse, na não, próxima. Felipe, vamos segurar aqui. Eu pedi para que o processo, que o veto fosse julgado na sessão passada. Aí disse, não, Felipe, vamos, não temos ainda, só com licença aqui, mas já estou pensando. Nós não temos ainda o número de vereadores aqui realmente para chegar num consenso sobre a votação, o senhor disse, e repassou para esta sessão a decisão do veto, que inclusive na sessão passada, até acho que o vereador Marco Aurélio, acho que o próprio vereador Wellington Bando também, não puderam participar por outros motivos da sessão anterior. Então, quero que, como também o vereador Cláudio Reis, então realmente ficou algo para ser discutido com a suposta previsão de um maior número de pares aqui nesta casa. Senhor presidente, lê para mim o artigo 113 do regimento. Não vejo necessidade de ler o artigo 113, não. Eu vou usar do bom senso. Não, lê o artigo 113 do regimento, presidente. Eu acho que até que... A secretaria vai ler? Eu acredito até que cada vereador tem o seu posicionamento formado. Deixa eu ler, presidente. Não, um momento, por favor. Eu acho que cada vereador tem o seu posicionamento formado. Quem votou a favor, quem deixou de votar, etc. e tal. Vou atender à solicitação de Vossa Excelência, colocar... Não precisa pedir de vista, não. Eu sei. O artigo 113 do regimento diz o seguinte: sempre que o prefeito vetar, no todo ou em parte, destinada a proposição aprovada pela Câmara, comunicando o veto a esta, a matéria será incontinente encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Final, Agroindústria, Comércio e Turismo, que poderá solicitar audiência a outra comissão, com a qual poderá reunir-se em conjunto, observado o artigo número tal e tal. Então encaminha a comissão, pronto. Vamos suspender a sessão por 10 minutos. Não, pronto. a comissão não vai emitir parecer hoje, ela tem um prazo para emitir parecer. Já era para ter emitido, porque o projeto está aqui desde o dia 29. Não recebeu, eu recebi hoje, presidente. Recebi Você hoje. recebeu hoje? Eu recebi hoje. Hoje. Vereador Nezinho, Vossa Excelência faltou a sessão passada, você faz parte da comissão. O processo eu recebi na semana passada, sessão passada, repassei para os demais membros da comissão, que é o vereador Marco Aurélio, o vereador Cláudio Reis. Embora isso aqui, por exemplo, como eles não estavam os dois, eu não vejo, senhor presidente, tanta pressa assim para votar esse veto, porque nós temos um regimento também que pode ser utilizado. Inclusive, ele está pedindo visto para ter a anuência do plenário, mas nem necessário é, porque não tem o parecer ainda pronto da comissão. Embora nós estejamos nós dois aqui presentes, mas nós somos obrigados a assinar o parecer aqui. Estou só colocando isso aqui por uma questão de bom senso, porque eu não vejo nenhum prejuízo, porque tem 30 dias para ser apreciado o veto. Pode olhar aí nos demais artigos aí do regimento que tem isso aqui. Se caso seja necessário, suspender a sessão por 10 minutos. Não, mas não tem necessidade, nós não vamos dar o parecer hoje. Muda-se a comissão, irmão. Comissão não pode se negar da Agora, se Vossa Excelência quiser nomear outra comissão só para nomear, para dar o parecer isso aí é outra coisa. Mas a comissão é passar por cima da decisão da comissão. A comissão não pode se negar a dar parecer, irmão. Só nomeia-se uma nova comissão. Senhor presidente. Porque tem um prazo. Nós estamos tendo prazo. Primeira coisa. Não é obrigado nessa sessão. Os tem 30 dias. Os prazos devem ser cumpridos. Mas com a seguinte observação: na sessão anterior foi pedida a substituição de membros para emissão do parecer, e o projeto ficou para ser analisado na data de hoje. E realmente, nessa observação, eu, vereador Felipe Viana, entendo que a comissão não foi substituída em atenção e respeito aos vereadores que faltaram e passado para a data subsequente ou para a sessão posterior. E nessa situação, como esse projeto não chegou hoje, como esse projeto
não chegou na sessão anterior. Meu ponto de vista jurídico, eu entendo que nós já tivemos tempo mais que suficiente para fazer a discussão dessa matéria. Mesmo sabendo que nós aqui, praticamente todos os colegas vereadores aqui participaram de maneira direta ou indireta das eleições municipais. Mas não é porque as eleições passaram que a gente deve deixar de prestar o nosso compromisso e de continuar trabalhando na Casa Legislativa do nosso município. Então, eu tenho meu ponto de vista. Meu ponto de vista não é político. Meu ponto de vista é baseado no meu entendimento pessoal e em matéria de direito. Somente isso e dentro da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso. Eu vou colocar o projeto de lei em discussão e em votação. Projeto de lei, veta ao projeto de lei número 64. Você tem que botar o pedido de vista, presidente. Como? Você está quebrando o regimento, então, bota o pedido de vista. Eu estou mostrando que tem que ir para a comissão. Veja bem, eu quando alertei naquela outra sessão sobre esse mesmo tema, meu intuito único foi só um: tentar proteger as pessoas que aí estão, achando que a lei tem validade e ela não ter. E disse naquele momento que a própria sanção do prefeito, o prefeito aceitar, não torna ela constitucional. O presidente está quebrando outra regra do plenário em não encaminhar para a comissão para dar parecer. Está quebrando mais uma regra de não colocar o pedido de vista em votação. Eu não estou fazendo juízo de valor de se voto a favor, se voto contra. Mesmo porque, se eu quisesse, eu tinha feito na outra sessão. E justifiquei o porquê. Eu estou tentando fazer com que essa casa procure andar pelo menos perto do que a lei determina, para que depois, lá na frente, as pessoas não se sintam prejudicadas e dizer: por que votaram? Por que aceitaram? Só isso. Só isso que estou dizendo. Mas a decisão que o presidente tomar fica lacuna aí, sabendo que está tomando errado. Porque tem que ir para a comissão. Não foi. E a comissão tem um prazo de 10 dias para me ter parecer. Não, a comissão tem 10 dias para dar parecer. O projeto está na casa desde o dia 29 de setembro. A culpa não é minha, presidente. A culpa não é minha. Tem 10 dias para dar parecer. Eu entendo que o presidente quer ver aprovado o projeto, inclusive, que foi de sua autoria. E que eu votei a favor. Resiste-se. Que eu votei a favor. Eu entendo. Agora, eu particularmente acho que isso não deva ser feito a qualquer custo. Só isso. É o seguinte, na minha interpretação, o projeto já era para ter sido... Vereador Luiz Tomás. Presidente, o vereador Marco Aurélio, ele tem direito ao pedido de vista, tem que ser botado em votação o pedido de vista. Outra coisa só que eu quero alertar para todo mundo, é um projeto que tem que ter 2/3 da casa para que seja aprovado, para ser derrubado o veto, só derruba com 2/3. 8, maioria absoluta. O veto é 2/3. Maioria absoluta. Absoluta. Maioria absoluta. Qual o artigo aqui, né, velho? Você sabe qual é o artigo aqui?
Artigo 158. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, além de outros casos previstos em lei. Inciso... Qual é aqui, Ana Cléia? Qual é ele aqui? Artigo 8º. Rejeição de veto. Votação, projeto de lei número 64/2016. Decide vetar integralmente por considerá-lo inconstitucional o projeto de lei referente ao autógrafo no 64, dispõe o serviço de bombeiros civis e fixa exigências de norma de segurança para estabelecimento ou eventos de grande circulação pública. Discussão. Votação. Voto, vereador Marco Aurélio. Presidente, tendo em vista que a regra foi quebrada aqui, volto a registrar, o regimento, esse e todas as casas legislativas, ele permite que eu faça a obstrução da matéria. Portanto, eu vou obstruir a votação. Eu não vou participar da votação. Voto, vereador Quero Felipe. que tire das anais da ata o meu voto como obstrução. Não vou participar da votação. Voto, vereador Felipe. Senhor presidente, na fundamentação do meu voto, eu venho trazer aqui um acórdão, um julgamento, uma apelação civil, número 102, ou 1002, 412, 258, 555, 701, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Inicialmente, a empresa AIC Soluções LTDA ajuizou a ação ordinária com pedido de tutela antecipada contra o município de Belo Horizonte, alegando, em síntese, ser empresa regularmente constituída, cujo objeto, dentre outras atividades, é a de prestação de serviços de contatos telefônicos e telemarketing. Afirma que, no exercício de tais atividades, emprega milhares de pessoas utilizando unidades de atendimento com tecnologia de ponta, infraestrutura adequada e proteção à saúde e segurança. Assinala que somente possui outras 4 unidades de atendimento ocupando uma área tal. Aduz ter, tomando conhecimento da edição da Lei Municipal 10.389 de 2012, que obriga a instalar e manter unidades de combate a incêndio e primeiros socorros em seus estabelecimentos que, com visto, possui área superior a 3.000 metros quadrados e por onde circula mais de 3.000 pessoas sob pena de multa, no valor de R$5.000, com a possibilidade de cassação de alvará de funcionamento, afirma que, seguindo a legislação estadual, estrutura e organizacional da segurança pública, são de competência do governo estadual, ao qual se subordinam policiais, militares e corpo de bombeiros, sendo vedado ao poder municipal qualquer ingerência em sua estrutura e disciplina, a demonstrar que a mencionada lei municipal colide com as disposições da Constituição Federal e Estadual e, por isso, pediu a tutela antecipada para determinar que o réu se abstenha de exigir o cumprimento das obrigações da lei municipal. Posteriormente, a tutela antecipada foi deferida para suspender os efeitos da lei municipal em relação até a decisão final, e em contestação o município foi alegando que, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é de responsabilidade de todos, e que, ao instituir normas impugnadas, não legisla sobre segurança pública, mas sobre questões de sua competência, com o objetivo de promover o valor jurídico de segurança, o que é completamente diverso. Afirma que, além do interesse local, a lei municipal questionada pode ser considerada como fruto do exercício da competência suplementar do município, e que, havendo omissão na lei estadual, não pode ser suprida pelo decreto estadual 44746 de 2008, e muito menos pela instrução técnica número 12 do Corpo de Bombeiro Militar. Alega que o legislador municipal não afrontou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com esse contestação, houve a decisão do juiz de primeiro grau, que, qual a sentença, julgou procedente o pedido e declarou inconstitucional e incidental a lei municipal. Aí, após o recurso, o município de Belo Horizonte recorreu para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o tribunal chegou à seguinte decisão.
trazendo citações de Eli Lopes Meireles, um dos maiores doutrinadores em direito administrativo. O serviço de prevenção contra incêndio, principalmente no seu aspecto preventivo, é da competência do município. As providências cautelares devem ser exigidas desde a aprovação dos projetos de construção, para quais os códigos de obras e posturas e as normas especiais estabelecem requisito de segurança contra fogo e impõem dispositivos de salvamento nos edifícios de utilização coletiva, casas de diversão, recintos de espetáculos e demais estabelecimentos ou locais sujeitos a incêndio. Pode ainda o município organizar isso aqui, ainda no entendimento do Eli Lopes. Pode ainda o município organizar corpo de bombeiros voluntários para auxiliar o corpo militar de bombeiros nas emergências que os incêndios provocam nos centros urbanos e na mesma queimada de florestas, tão frequente na zona rural, nas épocas de seca. Nessas eventualidades, sempre se verifica o equipamento de serviço estadual, quem bem pode ser complementado pela organização local. Outro aspecto a ser promovido pelo município é da promoção de campanhas educativas da população sobre a prevenção e combate ao fogo, bem como a formação de corpos de bombeiros voluntários que se disponham a cooperar com as autoridades competentes nos momentos de necessidade gerados pelos grandes incêndios urbanos e rurais. Tal iniciativa tem sido posta em prática em muitas cidades paulistas com resultados plenamente satisfatórios. Não resta dúvidas que a organização de segurança pública é de competência do governo estadual, sendo vedado ao município a ingerência em questões relativas à sua estrutura disciplinar. Mas o município não se isenta de responsabilidade pela inação em prevenir incêndios, tarefa afeta o seu poder de polícia administrativa e pelo que é sempre cobrado. Veja-se o que ocorreu no Rio Grande do Sul na Boate Kiss. O artigo 3º da lei municipal, aí vem falando da lei municipal. Aí vem falando da lei municipal de Belo Horizonte com a seguinte decisão. Ante o exposto, o curso de formação de bombeiro civil é profissionalizante e, além de formação sólida, o aluno recebe treinamento de APH/resgate e primeiros socorros com o objetivo de se tornar apto a agir em quaisquer circunstâncias e ministrado por profissionais capacitados da Escola de Bombeiros, que também oferece treinamento de reciclagem aos próprios bombeiros profissionais civis já formados. Não há, portanto, como confundir o bombeiro militar com o bombeiro civil, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade da lei municipal aqui questionada, mera expressão do poder de polícia. A autora cabe, portanto, cumprir. A autora é a empresa que tinha entrado com a ação e que posteriormente contestou o próprio recurso. A autora cabe, portanto, cumprir as determinações exigidas pelo município de Belo Horizonte, sob pena de multa, tal como previsto na Lei Municipal 10.389 de 2012. Ante o exposto, dou provimento ao recurso e reformo a referida sentença hostilizada para julgar improcedente o pedido. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais e honorários advocatícios, arbitrado de R$1.000. Desembargador Belisário de Lacerda, revisor, e de acordo o desembargador Peixoto Henriques, onde na súmula deram provimento ao referido recurso do município de Belo Horizonte. Então, fundamentado por esta decisão e pelo que já foi sustentado na própria tribuna, eu entendo em votar contra o veto do prefeito municipal. Vota o vereador Chico Neto. Eu sou contra o veto. Vota o vereador Wellington. Contra. Como vota o vereador Wellington? Contra. Vota o vereador Nezinho. Senhor presidente,
eu estou completando 16 anos esse ano aqui na Câmara. Eu não posso votar uma matéria que eu estou percebendo que a nossa história aqui de debates e tudo, foi tudo para democraticamente, todo mundo expondo suas ideias. E eu não vejo legalidade na votação dessa matéria, porque nós recebemos, o projeto pode ter entrado qualquer data aqui, mas nós recebemos essa matéria para ser emitido parecer na sessão passada, segunda-feira. Pode olhar aí que está registrado, inclusive uma das matérias que eu assinei o recebimento dessa matéria, e não foi emitido parecer. O vereador Marco Aurélio pediu para que fosse votado, fez o pedido de visto, algo que eu nunca vi aqui na Câmara. Um vereador pediu visto e não ser apreciado pelo plenário, já vi ser desaprovado o pedido de visto, como também aprovado. Então, até pela forma como foi apresentada essa matéria, eu também vou obstruir isso aqui, não vou votar essa matéria, porque eu estou vendo uma espécie de ditadura por parte do presidente para poder votar essa matéria aqui, e eu não sou obrigado a votar e nem deixar de votar, mas tenho responsabilidade sobre meus atos. Por isso, é que o meu posicionamento é de obstruir a matéria e não vou votar nessa matéria. Vota o vereador Antônio Coutinho. Vota o vereador Vônio. Eu vou justificar meu voto, vou acompanhar o voto do meu líder, vereador Nezinho. Eu também acho que houve uma certa intransigência. O pedido de visto, ele não iria prejudicar o projeto. Pelo contrário, eu acho que teria como a gente ter a devida segurança para poder votar. Eu acho que nós passamos por cima do regimento, quando não foi encaminhada à comissão, e também quando não se teve aqui a questão do voto do pedido de visto. Nós poderíamos até desaprovar. Eu cheguei aqui, já tinha conversado com alguns membros, e eu tinha meu voto formado. E tenho meu voto formado se essa matéria voltar na pauta. Eu entendo que o serviço será de essencial para o nosso município. Agora, não adianta nós votar algo que depois nós mesmos vamos conseguir justificar para eles a legalidade disso. Então, por isso, eu acompanho o voto do meu líder. Nós votamos conjuntamente esse período todo e hoje permanecemos. Estou obstruindo a votação. Vota o vereador Marcos. Senhor presidente, quando esse projeto tramitou nessa casa, eu de pronto votei a favor. E gostaria de continuar votando a favor, mas sabendo realmente o que estava votando. Como tem dúvida, e a dúvida partiu desde o dia que nós votamos esse projeto nesta casa, e a dúvida volta do Executivo. Acredito que o prefeito vetou, julgando-se inconstitucional o projeto, não foi porque quisesse ou deixasse de querer acontecer esse projeto, mas pela forma que o projeto tramita nesta casa hoje, vai em votação, desrespeitando o pedido de vista de um colega, desrespeitando o encaminhamento às comissões, eu não tenho condição de votar hoje esse projeto. Meu voto é pela obstrução. Vota o vereador Luiz Tomás. Eu também voto por obstrução também, por conta da maneira que foi colocado o projeto. Eu não estou sendo contra o projeto. Agora, como por a intransigência, da maneira que ele veio em votação, eu acompanho o líder, o vereador Marco Caraca. Vota o vereador Wellington Júnior. Vereador Lilian. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Okay. Eu quero dizer que eu sou a favor da Guarda Municipal, mas nesse momento eu não acho que não vai ser por conta de uma semana que vai mudar meu voto. Tenho certeza disso. Em atenção ao meu colega vereador, eu vou obstruir meu voto, mas saibam que vocês têm meu voto na próxima sessão. Deixa eu ver, né, Cláudio? Eu voto contra também. Votaram contra o Felipe, o Chico Neto e o Edson, 4 votos contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 obstruíram e uma... 8 obstruções e uma abstenção. Permanece o veto do prefeito municipal.
Votação, moção de congratulação número 122, de autoria da vereadora Fátima Guedes, que requer envio de votos de congratulação aos professores pela passagem do seu dia comemorado no dia 15 de outubro. Discussão. Só reforçar, presidente, a passagem do Dia dos Professores, que temos muitos professores comprometidos aqui com a educação do nosso município. E a gente manda desejar assim, um feliz dia para eles, né? Eu tenho certeza que eles passaram nas escolas, foi feitas as devidas homenagens precisas, né? Que eles se sintam homenageados pela Câmara Municipal com essa moção. Discussão. Pedir para subscrever. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, tramito desta casa um projeto de decreto legislativo número 31, que concede licença do cargo de prefeito municipal de Tauá, Ceará, sem ônus para o erário municipal, para tratar de interesse particular no período de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2016. Esse projeto já está, inclusive, com os pareceres da comissão. Eu peço à mesa que pudesse consultar o plenário e colocar em regime de urgência, se possível, para que seja apreciado hoje ainda. Qual é o projeto, vereador? É o projeto número 31, que concede a licença do cargo de prefeito municipal no período de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2016. Essa licença é sem ônus para o erário municipal, a licença para a prefeita Patrícia, inclusive para tratar de assunto de interesse particular, mas sem ônus, e já está, inclusive, com os pareceres da comissão. Consultar o plenário o regime de urgência referente ao projeto de decreto legislativo no 31. Discussão. Votação com voto do vereador Marco Aurélio. Vereador Felipe. Por favor, presidente. Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vone. Vereador Marcos. Por favor. Vereador Luiz. Vereador Wellington. Vereador Uliana. Vereadora Fátima Guedes. Fátima Veloso. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em votação, projeto de decreto legislativo número 31, concede licença do cargo de prefeito municipal de Tauá, sem ônus para o erário municipal para tratar de interesse particular, no período de 24 de outubro a 31 de dezembro. Em discussão. Votação, com voto do vereador Marco Aurélio. Vereador Felipe. Vereador Chico Neto. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vone. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz. Vereador Wellington. Vereadora Uliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Temos 3 moções de pesar, número 123, que requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Edgley Máximo Arraes, ocorrido no dia 16 de outubro do corrente ano em Fortaleza, de autoria dos vereadores. Moção 124 e 125, de autoria do vereador Felipe Viana, que requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor Celestino Alves da Silva, ocorrido de 11 de outubro do corrente ano. E requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor João Vieira Braga, ocorrido no 17 de outubro do corrente ano. Discussão. Votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moções aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro... Senhor presidente, só questão de ordem. Pois não. Questão de ordem. Gostaria aqui de registrar a presença do vereador eleito, Valdemar Júnior, que se encontra aqui conosco na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Era só para cumprimentar o vereador. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.